Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, vamos para mais uma aula nossa agora dos temas de geometria espacial. Lembrando a vocês que agora vai faltar somente o tema de pirâmide e tronco de pirâmide. Hoje nossa aula é sobre tronco de cone. Vai ser uma aula complementar à nossa aula de cone, que é a aula que a gente teve ontem. Então, o que eu espero de vocês? Eu quero que estudem essas formas geométricas, tá? Que caso não entendam, me escrevam e logo mais, vocês fiquem atentos aí no canal, eu vou postar a resolução das listas de exercício que eu já mandei para vocês e também a gente vai ter alguns simulados que eu também vou resolver aqui com vocês. Caso tu não seja meu aluno, por favor, me escreve ou deixa aqui nos comentários o teu e-mail, que não tem problema nenhum em te mandar o e-mail com todo esse material. Vai ser um prazer. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? O que a nossa aula de hoje basicamente é? É uma complementação da aula de ontem. Hoje a gente vai falar sobre os troncos de cone. O que é o tronco de cone? Ele é um cone, tá? Em que a gente seccionou, que a gente cortou ele ao meio, paralelo à base. O que eu quero dizer com isso? Não pode estar nem um pouco inclinado para os lados. O corte tem que ser exatamente paralelo à base. E com isso, a gente vai ter, então, aqueles cones que a gente vê na rua, na verdade, não são cones. Lembrem-se disso, jovens padawans. O que a gente tem na rua são troncos de cone. Então, o que acontece? Quando a gente corta o nosso cone aqui, ó, né? Você já deve ter visto vídeo de professores dando aula EAD, né? É doido a gente tá falando pra vocês, mas vocês não estão na nossa frente. Às vezes a gente dá uma piradinha. Mas vamos lá. O que acontece? A gente faz essa cisão, esse corte, e aí o nosso cone se torna um tronco de cone, mas a geratriz ainda continua se chamando geratriz. A única diferença é que agora a nossa altura, a gente tem a altura do cone e a gente tem a altura do tronco de cone, que é a distância entre a circunferência de cima e a circunferência de baixo. Com isso a gente acaba tendo dois raios, pessoal. A gente tem o raio da seção que a gente cortou e o raio do cone original. Então, para diferenciar, normalmente não, sempre a circunferência do corte, o raio da circunferência vai ser menor que o raio do cone. Então a gente simboliza pela letra minúscula o raio da nossa seção, né, da parte de cima do tronco de cone, e a gente simboliza pela letra maiúscula o raio do nosso próprio cone. Então a gente chama o raiozão e o raiozinho, tá bom? Ou Rzão, Rzinho, como vocês queiram chamar. Os elementos de um tronco de cone, como eu já tinha dito para vocês, é o R maior, o R maiúsculo, né, é o raio da base. O R minúsculo, o Rzinho, ele é o raio da base menor. E a altura do tronco é diferente da altura do cone, né? A altura do tronco é a distância entre as duas bases, a menor e a maior. E a geratriz continua sendo, a geratriz do tronco, né, é uma parte da geratriz do cone, mas a gente segue chamando da mesma forma. A geratriz do tronco de cone a gente consegue determinar também por uma relação, como a gente tinha lá da geratriz do nosso cone. Como que a gente faz isso? Ó, se eu dei um corte aqui, esse cara começou a se chamar R, certo? Então, a distância desse ponto aqui, ó, até aqui vai ser exatamente R. E o todo é o Rzão. Então, se eu pegar tudo e descontar só R, eu vou ter Rzinho menos Rzão, que é essa parte. Então, se eu fizer Pitágoras aqui, geratriz ao quadrado, igual a altura ao quadrado, mais R menos Rzinho ao quadrado, eu vou conseguir determinar a geratriz. Caso tu não tenha entendido, essa parte de baixo que eu quero dizer para vocês é, imagina um todo, imagina na tua frente uma reta, tá? Se ela tem um tamanho 1, se eu cortar ela numa parte, eu vou ter essa parte nova que sobrar, vamos supor, imagina na tua frente, tu cortou no meio à esquerda. Essa parte nova que sobrar à esquerda vai ser o todo, menos aquela parte que tu não está usando, certo? Que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ó, é o todo, menos a parte que eu não estou usando. Aí sobra R menos Rzão menos Rzinho, tá bom? Então, como que a gente descobre as nossas características, né? A área lateral, né?
a área total, tudo aquilo que a gente precisa saber nas nossas figuras espaciais. A área lateral, pessoal, quando a gente abre o nosso tronco, a gente tem isto daqui. A gente tem duas características, essa característica com o raiozinho, essa parte de cima com o raiozinho, e essa parte de cima com o raiozão. No final das contas, quando a gente faz todo o andamento para encontrar a nossa área lateral, a gente tem essa fórmula, que é a área lateral do tronco de cone, diferenciando sempre a do cone, a área lateral do tronco de cone vai ser π vezes a geratriz do tronco multiplicado pelo raiozão mais o raiozinho. Tá certo? O volume do nosso tronco de cone basicamente essas fórmulas aqui, né, como a gente já tinha combinado nas avaliações de vocês vão poder botar elas no quadro, mas a fórmula do volume do tronco de cone vai ser π vezes a altura dividido por 3, porque a gente sabe que tudo que tem ponta a gente divide por 3, isso aqui antigamente tinha, então a gente segue dividindo, vai ser o raio ao quadrado, mais o raiozão vezes o raiozinho ao quadrado, mais o raiozinho ao quadrado, tá certo? Isso aqui basicamente a gente encontra isso aqui pelo quadrado da soma, né? E da diferença, mais ou menos, é uma ideia, mas vocês não precisam se preocupar, somente lembrem de usar na hora de fazer os cálculos para o volume do tronco de cone. O que acontece também, pessoal? A gente tem algumas relações muito importantes entre o cone e o tronco de cone, tá? Eu vou chamar de V o volume do cone e V' o volume do tronco de cone. Então, o que acontece? Se eu tenho essa razão entre o raio, tá? O raio da base e o raio do tronco de cone, aquele raiozinho menor, isso vai ser igual à altura, a razão entre a altura do cone e a altura do tronco de cone. O que mais a gente também tem? Ó? A área da base maior sobre a área da base menor é igual à razão entre a altura do cone e a altura do tronco ao quadrado. E o que acontece? O volume do cone dividido pelo volume do tronco de cone é igual à razão entre a altura do cone dividido pela altura do tronco de cone ao cubo. Tá? Essas razões são muito importantes, que elas nos ajudam a resolver uma série de problemas em que a gente não precisa fazer um monte de contas. Somente lembrando delas, a gente já consegue achar a nossa resposta, tá bom? Então aqui, dá aquela pausa marota, aquela descansadinha, faz o teu chimas, toma teu chá, pega teu chimarrão, pega teu café, dá aquela espreguiçada, copia essas questões no teu caderno, na tua folha e vou te ajudar a resolver as duas. Vamos lá? Então, pessoal, para a gente seguir resolvendo, né, desculpem ali que tinha exercício da nossa outra aula ainda, para a gente seguir resolvendo aqui, ó. O que o nosso exercício diz? O raio da base de um tronco de cone, os raios da base, das bases de um tronco de cone são 6 metros e 4 metros. E a altura referente a esse tronco é de 10 metros. Determine o volume. Então, vamos botar aqui a nossa tabela dos dados. Então, eu sei que o raio da base maior é igual a 6 metros. Eu sei que o raio da base menor é igual a 4 metros. E eu sei que a altura deste cone é 10 metros. Então, e ele quer saber o que? O volume deste cone. Então, eu tenho a minha tabelinha de informações. Agora, vamos fazer a tabelinha de fórmulas. Lembrando que o volume do tronco de cone, π vezes a altura dividido por 3, multiplicado pelo raio ao quadrado, mais o raiozinho vezes o raiozão, mais o raiozinho ao quadrado. Então, nossa tabela de fórmulas necessárias estão aqui. A gente tem a altura? Tem. A gente tem o raiozão? Tem. A gente tem o raiozinho? Tem. Então, vamos aplicar a nossa fórmula diretamente. Vamos lá. Vamos fazer aqui isso. Volume vai ser igual a π vezes 10 dividido por 3. Deixa eu arrumar esse 10 aqui para não confundir ninguém. Multiplicados por raiozão, que é 6 ao quadrado, mais 6 vezes 4, mais 4 ao quadrado. Então, no final das contas, a gente tem o quê?
10π dividido por 3, abrimos o parênteses, a gente ficou com o quê? 36 mais 6 vezes 4, 24, mais 16. Então, daqui, o que a gente consegue tirar? Que esse valor do nosso volume é de aproximadamente 795,46 metros cúbicos. Tá bom? Para o nosso exercício 4, e final aqui da nossa aula, o que ele diz? Um tronco de cone possui as medidas dos seus raios iguais a 5 metros e 8 metros. Sabendo que a medida da altura é igual a 4 metros, né? Nesse caso, determine a área lateral desse sólido. O que a gente tem que lembrar? A gente sabe a altura. Vamos botar a nossa tabelinha de informações, nossa receitinha de bolo de como que a gente tem que fazer os nossos exercícios, para não ter problema depois. Então, a nossa altura é de 4 metros, o nosso raio menor é de 5 metros, o nosso raio maior é de 8 metros, certo? E a gente não sabe a nossa geratriz. A gente precisa saber a nossa geratriz. E a gente quer descobrir a nossa área lateral também. Então, essa aqui é a nossa tabela de informações que o nosso problema nos deu. Agora, a nossa tabela de fórmulas, né? Primeiro, vamos pegar a fórmula da nossa área lateral, é o quê? Π vezes G multiplicado pelo raiozão mais o raiozinho. E, deixa eu só arrumar aqui, e a nossa geratriz, quando a gente tem um tronco de cone, a fórmula da geratriz, não precisa ser nem só o tronco de cone, mas vai ser igual a altura ao quadrado, mais o nosso Rzão menos Rzinho ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Temos agora a nossa tabela de fórmulas também. Vamos só olhar aqui o nosso desenho antes. O que a gente tem, ó, pessoal? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu preciso descobrir a geratriz, né? Porque o que eu tenho? O raiozão, eu tenho. O raiozinho, eu tenho. Π, também tenho. Que a gente vai deixar como sendo π. O que vai acontecer, pessoal? A nossa geratriz vai ser a seguinte coisa, ó. Eu vou fazer este cortezinho aqui, ó. Isso aqui vale 8, certo? Então, daqui até aqui vale 5. E daqui até aqui vale 8. Se eu andei até 5, quanto que falta para chegar em 8? Falta exatamente 3. Opa, desculpem. Saiu do nosso aqui. Vale exatamente 3 esse cara aqui de baixo. E a altura, se eu for trazendo ela daqui para cá, ela vai seguir valendo 4. Olha o que a gente conseguiu fazer sair daqui, pessoal. Um triângulo retângulo, em que eu tenho esse lado valendo 4, esse lado valendo 3 e esse lado valendo G. Se eu aplicar agora tio Pit aqui, o que eu vou ter? Ó? G ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, G ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9, que é igual a 25, certo? Então, o que vai ser? G vai ser igual a raiz de 25, que é 5. Então, agora a gente também tem quanto que vale o nosso G. Vamos aplicar a nossa formulazinha aqui, então, da área lateral? Então, a área lateral vai ser igual a π vezes o G, o nosso raio maior, mais o nosso raio menor. Então, isso aqui, no final das contas, vai dar exatamente o quê? 65 π metros quadrados. Tá bom? Se tu não conseguiu entender alguma parte do exercício, por favor, deixa a tua colocação aqui nos comentários. Se caso ainda não conseguiste, tentou, ainda não deu, me escreve que eu não tenho problema nenhum em te ajudar. Vai ser um prazer. Fiquem bem, aproveitem que está ficando frio, tomem muito cuidado. É isso aí, tchau!